Evangelho, quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Leão Magno, Papa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente. Nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre nós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali ou Ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, hoje memória de São Leão Magno, Papa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega a última parte do 17º capítulo do Evangelho de São Lucas, mas apenas a primeira sessão dessa última parte, em que Jesus é interrogado pelos fariseus a respeito da chegada do reino de Deus. E a resposta do Senhor, que está ao centro do texto de hoje, é o ponto-chave de praticamente todo esse discurso e da conclusão do 17º capítulo. O reino de Deus está no meio de nós. E na sucessão da continuação do discurso do Senhor, nós temos toda a apresentação dos sinais daquilo que está relacionado ao dia do Filho do Homem. Os discípulos desejam e esperam ver não o acontecimento do dia, mas o seguimento do dia. O que isso significa dizer, Padre Fábio? Significa dizer que o coração do discípulo anseia pelo acontecimento desse dia para permanecer nele. O dia que não conhecerá pôr do sol, o dia da glória triunfante do Senhor, que como um relâmpago de um lado a outro da terra será visto. E bendito o nome do Senhor por todos aqueles que, seguindo, permanecerem unidos ao Senhor nesse dia. Bendito seja o nome do Senhor por todos aqueles que, confiando no seu nome e permanecendo com Ele, tomarão parte nessa aurora eterna em que o sol, que não se porá jamais, iluminará toda a face da terra. A vinda do reino de Deus, ela acontece de uma maneira discreta, porque não é um acontecimento imperioso. Não se trata de uma potência militar, como normalmente conhecemos. Mas o reino de Deus, ele se dá discretamente, pela adesão, passo a passo, dos corações ao plano de Deus, à vontade de Deus. A conversão se dá de maneira sutil e delicada, assim como a instauração do reino de Deus se dá de uma maneira sutil e delicada. Infelizmente, uma situação de pecado tem uma repercussão muito grande, como uma árvore que desmorona no meio de uma floresta. Mas essa é uma imagem conhecida de todos nós. Uma floresta cresce sem que as pessoas, sem que se deem conta de que está crescendo, porque não faz barulho para crescer. Assim é o reino de Deus no meio de nós, assim o acontecimento da graça de Deus, edificando os corações e levando-os à comunhão com Cristo. Pouco a pouco ele cresce,
porque o Senhor permanece vivo no meio de nós, e a graça de Deus que foi derramada sobre nós no dia do nosso batismo e que incendeia a face da terra, arrasta para junto de Deus inúmeros corações que, conhecendo o amor e a misericórdia do Senhor, se entregam a Ele e decidem viver para glorificar a Deus com suas vidas. Hoje nós temos a memória de São Leão Magno, Papa, homem de grande importância na história da Igreja, por se tratar de um grande defensor da comunhão da Igreja em tempos difíceis. O Papa Leão Magno nasceu na Toscana no final do século IV e é considerado um dos papas mais eminentes da história dos primeiros séculos do cristianismo. Ele assumiu o governo da Igreja no ano 440, numa época que não era diferente da nossa. Também era uma época de grandes dificuldades, tanto no campo social, quanto no campo político, quanto no campo religioso. As dificuldades, meus irmãos, elas acompanham a gente em todos os períodos da história. O testemunho do Papa é que o coração dele permaneceu firme em Cristo. E a sua escolha foi aquela de ser, para os seus irmãos, uma luz que orienta na direção da verdade. A fé católica estava ameaçada naquele momento por diversas heresias que vinham, quase sempre, da chegada dos povos do Oriente, que traziam consigo não apenas sua cultura, mas também a própria filosofia, o próprio pensamento filosófico e uma interpretação a respeito da religiosidade que era muito distante daquela apresentada pela tradição dos apóstolos, ou seja, revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. São Leão Magno procurou a todo custo preservar a integridade da fé, defendendo a unidade da Igreja nesse período. Então, olha aqui. Em meio à turbulência, qual é o gesto do Santo Padre? Que a fé esteja firme e vigorosa em nosso coração. Para enfrentar os tempos difíceis, é preciso reafirmar a nossa fé. Para passar pelos tempos de provação, é preciso que a fé esteja claramente alicerçada no coração, na alma do homem. Como é importante que nós eduquemos as nossas famílias a esse caminho, a perseverança na fé. Educamos a tantas coisas no tempo contemporâneo, mas a renovação da experiência de fé parece que é algo que fica para depois, que não tem tanta necessidade de ser assim feito. E cada vez mais, na sociedade, a gente perde o senso da direção e precisa, ou se sente recomeçando em muitas coisas, em muitas passagens, ou então aquela inconsistência de não saber se todo um trabalho feito realmente está consolidando um fruto que possa ser estável. A fé, ela cria uma estabilidade sobre o coração do homem, em relação não apenas aos valores que ele afirma nessa vida, mas em relação às suas escolhas. Porque sem escolhas estáveis não é possível construir de maneira sólida um horizonte de vida. O que isso significa dizer, Padre Fábio? Que uma escolha nos coloca diante de um compromisso. E se cada vez que a nossa escolha nos muda de direção em relação ao compromisso assumido inicialmente, a sensação de não conseguir construir algo válido ou de não estar conseguindo alicerçar algo estável na vida é inevitável. Uma escolha supõe um compromisso com aquilo que foi escolhido e supõe que a partir desse compromisso novas escolhas se estabeleçam e essas escolhas, na medida em que elas se orientam sempre em continuidade à primeira, vão nos dando estabilidade efetiva, né? Ou seja, aquela estabilidade concreta sobre a vida, mas também vão nos ajudando a consolidar uma estabilidade emocional, ou seja, uma certeza interior de que se constrói algo que, pouco a pouco, passa a ser estável. Nos momentos em que
a instabilidade se fizer sentir, porque a vida é marcada por tempos de instabilidades, eu olho para trás e vejo a sequência, a sucessão das escolhas que foram feitas e nisso revigoro a certeza da minha continuidade diante daquele desafio, diante daquela incerteza, diante daquela prova, diante daquela dificuldade que apareceu. Não tem como, diante dos desafios e das provas, manter o vigor da nossa escolha sem olharmos para trás e vermos a sequência daquilo que foi sendo escolhido e construído. Se ao olhar para trás eu não vejo uma sequencialidade, ou seja, minha vida é formada de escolhas de momento, de escolhas que no tempo não se mantêm, ou seja, os resultados ou fruto daquela escolha feita, a direção em que aquela escolha me colocou, não foi sendo mantida pelas escolhas sucessivas e não foi me ajudando a alicerçar uma experiência de vida, quando eu olhar para trás, o que eu vou ver? Posso terminar por ver uma estabilidade tão grande quanto aquela que tenho diante. Porque os tempos de provação, os tempos difíceis, os tempos de incerteza, eles trazem esse sentimento de instabilidade, é óbvio. E se eu olho para trás e não encontro na minha história de vida o testemunho de uma estabilidade que me assegura a consolidação de uma história, ou seja, e não me assegura que foi possível construir algo que realmente consegue permanecer no tempo, isso pode dar uma sensação de insegurança e concretamente levar a uma experiência de sentir-se desprotegido muito grande. E eis aqui um Papa que, em meio a momentos tão difíceis, soube manter essa continuidade, que em todas as escolhas que fez no seu pontificado, manteve sempre aquela mesma ortodoxia, ou seja, seguindo numa mesma direção, que era a direção apontada pelos apóstolos. Em 1451, então 11 anos depois do início do seu pontificado, durante o concílio de Calcedônia, a sua carta sobre as duas naturezas de Cristo foi aplaudida pelos bispos reunidos que disseram: Pedro falou pela boca de leão. Verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Enquanto homem de Estado, contemporizou a queda iminente do Império Romano que se formava, ou seja, o contexto de queda do Império, evitando com diplomacia que a ruína e os prejuízos materiais e culturais fossem ainda maiores. Para salvar a cidade de Roma da pilhagem dos bárbaros, não se intimidou em enfrentar Gensérico e Átila, os dois grandes generais do Oriente que cercaram a cidade de Roma, debelando assim o perigo que parecia irreversível. Deixou por escrito um total de 96 sermões e 173 cartas e numerosas homilias que chegaram até os nossos dias e que muitas vezes usamos aqui durante as nossas meditações. São Leão Magno governou a Igreja por 21 anos e seu pontificado foi um dos mais longos da história da Igreja. Bendito seja Deus pelo testemunho do Santo Padre, que nos deu um encorajamento pelo seu próprio testemunho de vida a continuar firmes na fé e a estarmos sempre caminhando com vigor nas estradas do Senhor. Eu queria aproveitar agora para ler um trecho de um dos sermões de São Leão Magno, onde ele vai nos falar a respeito da ação do Espírito Santo e da forma como a Igreja se mantém nas mãos do seu Senhor. Embora seja a Igreja de Deus, toda ela ordenada em distintos graus, de forma a subsistir a integridade dos diversos membros do corpo sagrado, todos, no entanto, no dizer do apóstolo, em Cristo
somos um só. Ninguém está tão separado do outro pelo ofício, que até a mínima porção não pertença à conexão da cabeça. De fato, na unidade da fé e do batismo, nossa sociedade não conhece discriminações e é geral a dignidade, segundo a palavra dos santos apóstolos, segundo o santo apóstolo Pedro, quais pedras vivas deixai-vos edificar como casas espirituais, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitos de Deus por Jesus Cristo. E depois, diz ainda São Pedro, vós, porém, ó raça eleita e sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, a todos os renascidos em Cristo, o sinal da cruz torna reis, a unção do Espírito Santo consagra sacerdotes. Por isso, afora o especial serviço de nosso ministério, saibam todos os cristãos espirituais e racionais serem consortes da raça real e do ofício sacerdotal. Que de mais régio do que ser o espírito submisso a Deus, Senhor do seu corpo, e que de mais sacerdotal podemos dizer do que entregar ao Senhor a consciência pura e oferecer as hóstias imaculadas da piedade no altar do coração, sendo obra, pela graça de Deus, comum a todos, contudo, é piedoso e louvável de vossa parte alegrar-vos como honra vossa pelo dia de nossa eleição. Que se celebre no corpo todo da Igreja o único sacramento do sacerdócio. Ao derramar-se o unguento da consagração, este sacramento derramou-se certamente com mais abundância nos membros superiores, mas não com menor liberalidade nos inferiores. Havendo assim, dilectíssimos, pela participação neste dom, grande motivo de alegria em comum, haverá mais verdadeira e mais excelente causa de júbilo, se não pararmos na consideração de nossa pequenez. Com efeito, muito mais vantajoso e mais digno será erguermos a força do Espírito para contemplar a glória do Santíssimo Apóstolo Pedro e de preferência, neste dia, venerar aquele que foi abundantemente regado pela fonte mesma dos carismas, para que, tendo recebido sozinho, não seja transmitido a alguém em sua participação. O Verbo feito carne já habitava entre nós. Cristo já se tinha entregado totalmente para restaurar o gênero humano. E com essas palavras, falando a respeito do seu pontificado, o Papa São Leão Magno apresenta a beleza do sacerdócio batismal que todos nós recebemos, a herança que recebemos de Cristo Jesus, e desse modo nos mostra qual é a nossa pátria. E ao dizer que o Senhor derramou uma porção especial, privilegiada, do seu sacerdócio sobre aqueles que colocou à frente da sua igreja, não os fez senão para conduzir todos à comunhão de Cristo. Então aproveitemos hoje para rezar pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, e por todos os nossos bispos, pedindo que o Senhor renove em seus corações intensamente o vigor da fé e esse amor apaixonado pela Igreja, a fim de que zelem com carinho e estima e não tenham medo de entregar suas vidas para edificar a beleza desse corpo místico de Cristo, confirmando na fé cada um dos batizados e levando o mundo a conhecer o nome do Senhor e a colocar-se sob a regência soberana da vontade desse Deus que é misericórdia e que é paz por cada um de nós. Peçamos que, de fato, o reino de Deus possa crescer sob o cuidado de santos pastores eleitos por Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Leão Magno e da Beatíssima Virgem Maria, Rainha da Igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.